Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à espiritualidade do terceiro penitente franciscano secular. Você encontra texto, você encontra vídeo, história de santo e muito mais. Aproveitando, faço um convite para visitar as nossas fraternidades espalhadas por todo esse mundo. Há mais de 800 anos, levando Cristo, levando a Boa Nova na maneira franciscana de ser, na simplicidade, mas com bastante alegria. Você que é leigo, você que é do clero secular, venha nos conhecer e fazer parte da nossa família. Agora, vamos dar continuidade à história da Ordem Franciscana Secular e temos como texto base esse livro, Manual para Assistência à Ordem Franciscana Secular e à Juventude Franciscana. Aqui você encontra quem produziu o livro, Ordem Franciscana Secular do Brasil. Já falamos de vários períodos, desde o seu primórdio no século XIII, já estamos no século XX, concluindo praticamente a nova regra, para depois terminarmos com a conclusão. Já passamos pela primeira fase, a primeira fase da nova regra, na elaboração da nova regra, foi de 1966 a 1969, logo após o Vaticano II, né? A segunda fase de 1969 a 1973 e agora vamos à terceira fase, que é de 73 a 1978. Começou com a constituição do Conselho Internacional da OTF, Ordem Terceira Franciscana, que aqui abrange não somente a secular, mas também a regular, né? Quando a gente fala de Ordem Terceira Franciscana, pode ser a secular e a regular. Já o artigo 121 da Constituição de 1957 havia previsto a possibilidade de constituir um conselho de nível superior ao local, com possibilidade de uma abrangência interobediêncial, contemplando também a figura de um presidente geral. O primeiro organismo internacional tinha sido nomeado em 1969 pelo ministro-geral dos Capuchinhos, que havia chamado para presidi-lo Manuela Macioli, que é a nossa primeira presidente da OFS a nível internacional, do Conselho Internacional, presidente geral de toda a ordem, a nossa superior. Com um documento datado de 4 de outubro de 1973, os 4 ministros gerais nomearam o primeiro Conselho Internacional da Ordem Terceira Franciscana, que sob a presidência ativa, qualificada, incisiva da própria Manuela Macioli, deu um impulso muito considerável à unidade da OFS, a renovação de sua legislação e estrutura, bem como de sua presença na Igreja. Como membros do novo Conselho foram confirmados os nomes dos representantes propostos para cada nação ou área cultural, sem nenhuma referência a uma obediência das quais procediam. Entre essas tarefas que o Conselho assumiria figurava expressamente a de favorecer e de incrementar os estudos ligados à nova regra. E no dia 17 de setembro de 1976, os 4 ministros gerais aprovaram o Estatuto da CITOF, que é relacionado à Terceira Ordem Franciscana. Citemos ainda o artigo de Mariano Bide, com a primeira consequência da Constituição do Conselho Internacional.
a sua presidente, Manuela Mattioli, de Direito, passou a fazer parte da comissão da elaboração da regra. Depois, o CITOF, enquanto organismo ao qual competia a coordenação, animação, orientação em nível mundial da Fraternidade Secular de São Francisco, no artigo 2 do Estatuto. Recolheu sugestões e levou a realizar o trabalho da elaboração e de consulta já iniciada anteriormente. Então ela, como presidente, já foi agilizando muita coisa, né? A Ordem Primeira organizou o primeiro conselho, né? Indicou o primeiro conselho da OFS a nível internacional, e eles, junto com a primeira ordem em Ató, com o acompanhamento da Santa Sé pelo Papa e de todo o clero, eles estavam elaborando, organizando e concluindo a conclusão da regra atual, uma regra diferenciada, moderna, atualizada, que precisava ser estudado cada ponto dessa nova regra. E vamos concluir aqui o texto falando o seguinte: nesse meio tempo, com o labor da comissão, os trabalhos avançaram, sendo feitas até 5 redações sucessivas. Finalmente, 30 de abril de 1975, foi possível enviar aos Conselhos Nacionais um texto de projeto da regra, que explicitava e colocava em evidência, apoiado em referências bíblicas, nas fontes franciscanas e nos documentos conciliares, os elementos essenciais da forma de vida delineada pelas noções do Congresso de Assis. E aqui onde ele fala que em 30 de abril de 75 foi possível enviar aos Conselhos Nacionais um texto de projeto da regra. Então ali já estava o esboço da regra atual, que ia passar por todos os conselhos nacionais para eles analisarem, discutir entre eles os pontos que chamasse atenção ou que eles não concordassem, mas que apresentasse os motivos e uma contraproposta, para assim chegarmos à conclusão da nova regra. Então, depois de ela ser bem elaborada dentro da base das bases como referências bíblicas, da fonte franciscana e também dos documentos conciliares, em cima disso, elaborar a nossa regra atual, dando o melhor possível a partir de todo o esforço de todos aqueles que participaram. Praticamente toda a família franciscana se envolveu para elaborar a nossa regra, preparando a gente um certificado de autonomia dentro da própria ordem franciscana e dentro da própria igreja, que caminhava como criancinha, segurada de um lado pela mãe igreja e pelo outro lado pelo pai Francisco, São Francisco de Assis, que chegamos à nossa maturidade, à nossa autonomia. Então, aqui a gente vai dar uma parada para um próximo texto concluirmos a nova regra, que está bem pertinho de ser apresentado para toda a sociedade, para todos os terceiros franciscanos, para buscarmos viver em paz e harmonia, sendo também sujeito da história da evangelização e da salvação de muitos por intermédio de Jesus Cristo. Então, até o próximo encontro, que concluiremos a história da história franciscana secular
e fechando com a cereja do bolo, que é a nossa regra atual. Amém? Paz e bem.